noite, bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta terça-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com o filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, que vai nos trazer uma abordagem filosófica sobre a pandemia. Celso. Isso aí, boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Daniel Lar, que é biólogo e professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Com ele vamos tratar o sequenciamento do genoma do novo coronavírus. E ainda nesta edição, pesquisadores brasileiros desenvolvem um novo tipo de equipamento para evitar que pacientes da Covid-19 sejam entubados. E você vai ver também, Prefeitura amplia bloqueios para inibir a circulação de carros e incentivar a adesão à quarentena e à rotina de mulheres que se tornaram mães no auge da pandemia. É logo mais após o intervalo. Vamos juntos ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país, no estado de São Paulo e na capital, Celso. Bom, até às 8 horas da noite de ontem, o Ministério da Saúde confirmou 7.321 óbitos e 107.780 casos. Hoje, no estado de São Paulo, já são 2.851 óbitos e 34.053 registros da doença. Foram 197 mortes e 1.866 confirmações em 24 horas. Na capital, já são 22.249 registros da doença e 1.832 óbitos. É sempre bom a gente lembrar que o Ministério da Saúde agora está confirmando os casos mais tarde, a partir das 7 horas da noite. O governo do estado divulgou hoje que pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um novo tipo de equipamento para evitar que pacientes com sintomas graves da Covid-19 sejam entubados. Na coletiva de hoje foi citado uma espécie de capacete pressurizado para facilitar a respiração. A previsão é de que os primeiros protótipos sejam entregues nesta sexta-feira. O repórter Marcelo Basségio tem os detalhes. O Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo vem trabalhando com pesquisadores de diferentes universidades para viabilizar a criação de alternativas aos respiradores, aparelhos essenciais nas unidades de terapia intensiva destinadas ao tratamento da Covid-19. Com a alta demanda global de respiradores, o governo vem enfrentando dificuldades para equipar leitos de UTI no estado. Os primeiros 500 dos 3.000 respiradores comprados da China devem chegar em São Paulo na quinta-feira. Mesmo assim, os desafios de importação ainda são grandes, principalmente pela falta de voos de carga. Por isso, a construção de capacetes e ventiladores mecânicos mais baratos, desenvolvidos por pesquisadores brasileiros, está sendo acompanhada de perto pela Secretaria da Saúde. Essas empresas, esses pesquisadores estão desenvolvendo capacetes nacionais para ser mais uma forma de desafogar as nossas terapias intensivas, para que possamos postergar ou mesmo nem chegar à necessidade de intubação. A taxa de ocupação de leitos de UTI na Grande São Paulo beira os 87%. Na semana passada, chegou a 90%. No último fim de semana, pacientes tiveram inclusive de ser transferidos para o interior do estado, mas nem isso vem sendo capaz de conscientizar a população. Segundo o sistema de monitoramento inteligente do governo, ontem a taxa de adesão ao isolamento social na capital foi mais uma vez de apenas 48%, mesmo com os bloqueios feitos em vias importantes pela prefeitura da cidade. Nós teremos enormes dificuldades no prazo de um mês se esse número não for superior a esse 50%. Eu me refiro a leitos disponíveis em toda a rede, especialmente os leitos de UTI. O Dia das Mães, comemorado no próximo domingo, 10 de maio, também é motivo de preocupação para os membros do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado. O temor é de que, com a data festiva, mais pessoas furem a quarentena. Nós estamos vivendo numa situação totalmente anômala dos demais Dias das Mães que nós tivemos até agora. Nunca tivemos desta maneira. Então, desta vez, nós não vamos poder comemorar da forma que sempre comemoramos. Por enquanto, São Paulo vem dando conta dos casos graves de Covid-19, apesar de o sistema de saúde estar trabalhando praticamente no limite. Mas a possibilidade de os médicos terem de escolher entre um paciente e outro para ocupar um leito de UTI não está longe da realidade.
O Estado de São Paulo trabalha muito fortemente para que os seus profissionais da área de saúde em nenhum momento tenham que fazer essa opção. Mas eu reforço a minha posição. Isso tem duas responsabilidades. Uma é do Estado e outra da sociedade. Na última semana, o governador João Dória participou de reunião com o ministro da Saúde, Nelson Tais, e solicitou EPIs, insumos, respiradores, medicamentos e também verba para auxiliar o Estado no combate ao novo coronavírus. Mas nem tudo que foi requisitado foi atendido pela pasta. O Estado de São Paulo é a cidade, especialmente, o epicentro desta pandemia. Então, nós temos que ser atendidos nas solicitações que o secretário fez. Ele formulou uma série de solicitações e, além de atendidos, rapidamente. Não adianta nós termos aparelhos, respiradores para agosto. É agora. E o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito civil público para investigar a compra dos 3.000 respiradores sem licitação pelo governo de São Paulo ao custo de R$500 mil. Para o promotor José Carlos Blatt, os aparelhos tiveram o preço médio acima dos valores cobrados por outros modelos similares de mercado, que custam menos da metade do preço. O inquérito civil inclui entre os investigados a Secretaria Estadual de Saúde e 5 empresas envolvidas na compra, importação e transporte dos equipamentos da China para o Brasil. E policiais militares socorreram hoje uma mãe em trabalho de parto em Guaianazes, na zona leste de São Paulo. Priscila Silva Santos, de 28 anos, estava grávida de 8 meses e o bebê era esperado para junho. Mas ela entrou em trabalho de parto por volta das 7 da manhã e não houve tempo para o deslocamento até o hospital. Os primeiros a chegar, os policiais militares, ajudaram no parto, que teve complicações porque o cordão umbilical estava enrolado no pescoço da criança. Mas tudo correu bem e os dois foram levados pelo resgate até o pronto-socorro Planalto, em Itaquera. O bebê, um menino, vai se chamar Felipe. A vida segue mesmo em meio à loucura estabelecida pela pandemia do novo coronavírus. Nascer, o caminho natural para a manutenção da nossa descendência, é ainda mais simbólico no momento em que a humanidade se vê à beira do que pode ser a maior ameaça que nós já enfrentamos. Isolados, mães e filhos recém-nascidos, em plena quarentena, representam esperança para um mundo em colapso. E já chegam embalados por incertezas e as frustrações dessa nova realidade. Vamos ver na reportagem de José Paes. As lembrancinhas que seriam entregues no nascimento da Antonella estão assim, ó, todas guardadas no quarto da mamãe Dayana. A expectativa, né, é que passe logo para a gente poder apresentar a nossa vida para que as pessoas possam conhecer. E que a gente entregue essas lembrancinhas, né? Porque senão vai ficar guardado na caixa, é uma recordação triste, na verdade, né? A Antonella nasceu no dia 18 de março, quase no início do surto da Covid-19 no Brasil. Desde então, a Dayana tem sofrido bastante para gerenciar os planos frustrados envolvendo o nascimento da filha e o dia a dia agitado com a pequena. É que a Dayana é mãe de primeira viagem e não pode contar com aquela ajuda tão preciosa dos avós nos primeiros dias de vida da neta. Minha mãe só viu a neném por foto, minha sogra também, ou seja, eu tive que me virar. Eu tinha orientação por telefone, ela chorando, a primeira cólica, fiquei desesperada, não sabia o que fazer. Quem também é mamãe de primeira viagem é a Júlia, que deu à luz ao Murilo no último dia 10. E antes da nossa entrevista começar, mãe e filho eram um dengo só. A Júlia amamentava o Murilo quando a nossa chamada de vídeo começou e nem percebeu que a nossa equipe já assistia o carinho entre eles. Momentos que os avós do Murilo também só têm acompanhado pela telinha do celular. Eles sempre estão pedindo foto e querendo ver a gente pelo vídeo mesmo, né? Então, e muitas ligações, assim, ligando mais. Sinto que esse contato online tem se intensificado bem mais. Eu tento não focar muito nisso, né? Porque senão a gente fica meio doida, assim. O parto da Júlia aconteceu em casa e já tinha sido planejado para ser dessa forma muito antes da pandemia do novo coronavírus. Na opinião dela, ter o bebê longe dos hospitais acabou sendo muito mais prudente.
em casa foi, para mim, muita segurança, assim, e muita certeza de que eu não queria sair de casa e que em casa realmente era o melhor lugar para parir. Desde que os casos do novo coronavírus começaram a aumentar no Brasil, que as maternidades de todo o país têm adotado medidas de prevenção contra a Covid-19. As incertezas em relação à nova doença são muitas, mas os cuidados a serem tomados pelos hospitais já foram estabelecidos. As maternidades, de uma maneira geral, restringiram a presença de acompanhantes e visitas à maternidade para diminuir o fluxo de pessoas transitando dentro delas, essa é a primeira medida, e uma mudança na forma de higienização também das áreas comuns e dos quartos das maternidades e das salas de parto e de centro cirúrgico, no caso da cesariana. Apesar da pandemia, os pediatras reforçam que os cuidados com os recém-nascidos são os mesmos. Questões importantes como vacinação, acompanhamento médico periódico e amamentação devem ser mantidas. A amamentação deve ser mantida, tá? A gente sabe que a amamentação passa o alimento que a criança precisa, mas também passa imunoglobulinas que são importantes na defesa da criança. A Helena vai dar à luz em junho e teve a confirmação do médico dela de que vai poder contar com o marido Fabrício na hora do parto. Eles já têm gêmeos e a principal preocupação agora não é quanto ao leite materno, mas sim com o enxoval do Hugo, que está atrasado por causa da pandemia. Eu estou fazendo as compras online, né? E aí as coisas estão chegando. Eu tenho produtos que vão demorar 18 dias para chegar. Então, ou seja, provavelmente ele vai nascer e o material não chegou. O bom humor da Helena contrasta com a decepção das nossas entrevistadas diante da proximidade de uma data muito especial, o Dia das Mães no próximo domingo. Os planos para reunir toda a família pessoalmente terão que esperar. Vou ficar com a minha filha. E é isso. De comida, né? Então vou estar eu, meu marido e minha filha. A gente ia fazer um super almoço aqui, com todo mundo em casa, com os avós, com os tios, todo mundo. E normalmente vem sempre os amigos que as mães já faleceram, então fica todo mundo junto. Agora vai ficar todo mundo separado. Para amenizar o sofrimento, o jeito mesmo é pensar que nem a Júlia. Tô pensando que agora é todo dia Dia das Mães, assim. E vamos agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, escritor, educador, palestrante e professor universitário, com quem faremos uma abordagem filosófica sobre o novo coronavírus. Bom, primeiramente, boa noite, professor. Sempre uma honra muito grande falar contigo. Obrigado. É sempre um prazer falar com você. E nós vimos agora há pouco, né, que a pandemia traz um novo dinamismo nas relações pessoais e afetivas. O que o senhor acha que, como sociedade, a gente vai conseguir recuperar esse tempo perdido? Boa noite mais uma vez. Muito bem, eu acho que talvez, Celso, a gente não entenda até como um tempo perdido, é um tempo usado nesse momento até para ficarmos vivas e vivos. Há novos modos de fazer, outras formas de pensar, outras urgências de outras emergências, o que nos obriga a olhar de um outro modo daquilo que a gente estava habituado. Quando a gente entende a gravidade daquilo que estamos vivenciando, se percebe muito bem o quanto, de um lado, nós somos frágeis como humanidade, individualmente e coletivamente, mas também como nós somos capazes de, quando juntamos as nossas inteligências, de enfrentar essas crianças que agora, né, a reportagem mostrava, elas talvez um dia sejam gratas a muitos adultos e adultas que, nesta hora, em vez, né, de descumprir aquilo que é necessário para cuidar da vida, passaram a fazê-lo. É provável, é muito provável, que quando essas crianças recém-nascidas estiverem já mais adultas, uma parte de nós não esteja. Mas ainda assim, elas não deixarão de lembrar daquilo que aconteceu, né, também conosco, adultos. Eu nunca imaginei que aos 66 anos de idade eu teria de enfrentar uma questão como essa em relação a mim, aquelas pessoas que estão à minha volta, a sociedade e a humanidade em geral. Por isso, aquilo que é inédito exige um outro olhar, né, Celso?
Cortella, muito bom ter você aqui no Plantão da Saúde. Deixa eu perguntar uma coisa, o que você acha que a gente pode tirar de positivo desse momento, né? Desse momento que o mundo todo vive? Talvez a gente continue, algumas pessoas especialmente, a lidar mais fortemente com a percepção do que é solidariedade. Há pessoas sofrendo muito e ainda haverá mais sofrimento. Isso significa que pessoas que, como é o meu caso, e outros que nos assistem, que não têm o sofrimento tão adensado, em que a questão não é tão dolorida, precisam ter compaixão para partilhar aquilo que tem na vida, de maneira a ajudar a cuidar daquelas pessoas que são mais desprivilegiadas ou despossuídas. Por isso, uma parte da solidariedade movida pela compaixão, ela, sem dúvida, restará num outro passo. A segunda coisa é que nós começamos a observar o quanto que a ciência colaborativa, a maneira de o padrão inteiro no mundo se juntar para buscar algo que diminua os efeitos do vírus, ou uma vacina, ou medicamentos, ou respiradores, como tudo isso mexe com a nossa necessidade de ter a colaboração e não a competição, como sendo a marca. Eu não tenho nenhuma expectativa, Michele, que nós vamos exuberar como uma nova humanidade, todos sairemos nos abraçando, isso seria um pouco de inocência, mas que nós não conseguiremos lidar com as coisas do mesmo modo. E eu desejo que, positivamente, tanto a solidariedade quanto a ciência colaborativa sejam um legado especial. Professora, ainda na esteira da sua resposta, essa pandemia, sem dúvida, ela expõe ainda mais as nossas desigualdades, expõe o nosso sistema de saúde, expõe a necessidade de se pensar no outro, de ter mais empatia. O senhor acha realmente que as nossas autoridades, em especial, vão aprender com essa pandemia? As autoridades estão aprendendo, algumas delas no susto, outras ainda não aprenderam e algumas jamais aprenderão pela dificuldade até de ter alguma capacitação que as habilite para enxergar além do mero domínio do poder. No entanto, não é algo que cabe somente às autoridades. É claro que quando você e eu, e qualquer pessoa que agora conosco está, elege pessoas que ajudem em nosso nome a gerir a vida coletiva, e quando nós remuneramos o aparelho público, a estrutura estatal, para que ela cuide de nós, nós queremos retorno em eficiência, em êxito. Por isso, não posso apenas atribuir ao poder público essa tarefa, mas também não posso achar que é só aquilo que a sociedade busca. Nós vimos agora há pouco o secretário de Estado da Saúde, Dr. Zé Germán, dizendo o quanto que o poder público faz coisas, mas se você e eu, por exemplo, não agimos, é um peso muito forte. É claro que se poderá aprender quanta coisa, Celso, nos últimos tempos se vem aprendendo. Eu estou, como disse, há 50 dias em situação ou de distanciamento ou de isolamento, procurando obedecer aquilo que é uma orientação de quem entende mais do que eu. Mas essas pessoas que entendem mais do que eu, especialmente no campo da saúde, elas estão aprendendo agora muitas coisas junto com o próprio movimento. Portanto, é um aprendizado que, mais uma vez, precisa não só ter reciprocidade, como colaboração de fato. Professor, o que o senhor pode dizer para as pessoas que estão nos assistindo, e que estão em casa? Eu recebo todo dia muitas mensagens, nas redes sociais de pessoas que se sentem deprimidas. Então, tem gente que escreve assim, hoje eu estou me sentindo melhor, hoje eu estou me sentindo muito triste, hoje eu estou... Para as pessoas que têm esse sentimento de não estar conseguindo lidar bem com este momento, o que o senhor pode falar para esse nosso telespectador? A primeira coisa é saber distinguir se de fato a pessoa está com sinais deprimida, estando de depressão, ou se o que ela está chamando de deprimida é apenas um sinal de chateação, de tristeza, de enfado.
né, de alguma coisa que é incômoda. Como é incômoda? Depressão é uma coisa, como todo mundo sabe, muito séria. Ela dá sinais mais marcantes. A depressão desvitaliza, ela tira, inclusive, a vontade, né, de acordar. Claro que vários de nós queremos ir dormir hoje e amanhã acordarmos com tudo arrumado, mas a realidade não é desse modo. Nesse sentido, tem duas escolhas que não são tão difíceis. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Como não adianta eu dizer apenas para alguém, levanta e enfrenta, é preciso que ela seja apoiada pelo seu grupo de família, grupo de amigos, de modo virtual, da maneira que encontrarem, mas não há alternativa de imaginar que sentando e lamentando e entrando em amargor que as coisas se resolverão. Ao contrário, né? É preciso ter uma rotina. Uma das coisas que mais afasta esse desconforto é quando a pessoa organiza uma rotina. Rotina não é monotonia. Uma rotina é dizer, eu vou acordar tal hora, vou fazer tal coisa, depois isso. Colocar-se atividades para não se imaginar desocupada. Mesmo que as atividades sejam lidar com coisas da casa, com os filhos, com a família. Ainda assim, ter uma rotina que sobre, né, algum tempo, inclusive, para se pensar o quanto que quem agora está tendo um desconforto é porque está conseguindo ainda lidar com a capacidade de enfrentar o desconforto. No momento que alguém ficar apático, no momento que alguém não tiver esse sentimento que você levanta, né, aí a coisa fica muito mais complicada, porque chateação, tristeza não pode ser apatia. Fechando. Em vez de senta e chora, levanta e enfrenta. Diz, ué, mas eu não sei fazer vacina, eu não cuido de respiradores, eu não tenho em vagas. Você pode fazer outras coisas, né? Você pode colaborar com você mesmo ou você mesmo e colaborar com outros por intermédio do contato, né, do apoio solidário, do voluntariado, tudo aquilo que faz com que a nossa vida, que a gente está lutando muito, né, para ela permanecer, que essa vida ela tenha uma validade maior do que apenas ficar vivo. Professor, uma última pergunta para a gente encerrar essa entrevista, aliás, sempre um aprendizado. Eu já fiz essa pergunta para outros entrevistados, mas gostaria muito de ouvi-lo. Existe um negacionismo muito grande de boa parte da população, inclusive autoridades. É impressionante como conseguem negar algo que é real e está aí para todo mundo ver. A que o senhor atribui esse negacionismo, quase um terraplanismo relacionado à Covid-19? Há uma persistência muito grande de crenças de algumas pessoas de que porque ela pensa daquele modo, aquele modo está absolutamente correto. Esse modo de negação é muito perigoso, porque uma negação que colide com a realidade, uma negação que acaba estilhaçando na sua própria crença, quando ela é atropelada, né, pelos números, pelos fatos, pela doença, ela é muito forte. Nós tivemos várias pessoas em vários lugares do mundo que diziam, não, isso não é nada, ou isso passa, ou basta eu orar, né, que isso vai se resolver. Claro que uma pessoa que tem a crença vai ajudar, que ela o tenha, mas isso não resolve, né, a questão imediata. E por isso, muitas das pessoas que secundarizavam ou desprezavam até o que é, né, o impacto que o vírus carrega, algumas delas acabaram sendo vitimadas, né, pelo vírus. Uma das coisas que eu mais gostaria, neste momento, era de estar errado. Isto é, eu gostaria demais de achar que de fato não é tão grave como eu acho que é. Eu gostaria demais de achar que aquilo que nós estamos vivendo de quarentena e isolamento é uma coisa absolutamente importante. Mas, infelizmente, os números no dia a dia, e vocês abriram aí o plantão dando a atualização dos números, eles não permitem que eu, Cortella, até o momento esteja errado. Eu quero, Celso, estar errado e achar que isso não é tão relevante, mas, infelizmente, milhares e milhares de casos e milhares de mortes negam qualquer tipo de argumentação que eu possa fazer só para mim mesmo. É só abrir o olho, olhar em volta e vai notar o que de fato é. Não é? Muito obrigada, professor, nosso grande Mário Sérgio Cortella, filósofo, escritor, educador, palestrante, professor universitário, nosso mestre aqui no Plantão da Saúde. Muito obrigada, um beijo grande, um abraço virtual para o senhor. Até, com alegria. Um grande abraço, uma boa noite, professor. Tchau. Tchau, tchau. E a gente vai falar agora, ao vivo, com o repórter Osmar Garrafa, que tem informações sobre as internações nos hospitais de campanha em São Paulo. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. É isso, falamos aqui do estádio do Pacaembu, um dos hospitais de campanha da capital paulista. São 3 hospitais na cidade, na verdade, este do Pacaembu, um outro no Palácio das Convenções, no AMB, e o que a semana passada foi aberto, inaugurado, o do complexo do Ibirapuera. A notícia não é das melhores, tivemos 3 mortes de ontem para hoje no hospital do AMB. Foram 2 pacientes do sexo masculino no AMB, um de 68 anos, outro de 97, e uma paciente do sexo feminino de 79 anos. Os 3 pacientes tinham doenças pré-existentes. Nós já temos, então, nos hospitais de campanha da capital, 13 óbitos no total. São 12 óbitos confirmados para o hospital do Anhembi e um aqui para o estádio do Pacaembu, onde você continua observando, não sei se é possível, até pelo horário, né? Por ser noite, mas muita gente ainda fazendo seu exercício, algumas pessoas, inclusive com personal trainers por aqui, as pessoas se utilizando essa área de risco biológico. Estamos nos tornando repetitivos, mas é fato que vem acontecendo, utilizando a área de risco biológico do Pacaembu com crianças pequenas. A pessoa traz a sua cadeirinha de praia, fica ali, ó, a menininha fica sentada ali no chão, o outro andando de bicicleta, e assim nós vamos levando bem em frente ao portão principal, aqui na Praça Charles Miller, Hospital de Campanha do Pacaembu. Vamos à atualização dos números, então. No Pacaembu são 200 leitos, como já é sabido, ocupados muito mais de 50%. São 157 leitos ocupados. Na ala de enfermaria temos 153 pacientes. Na destabilização, que são os leitos similares à UTI, são 4 pacientes. Boas notícias, tivemos 25 altas e uma transferência. A transferência é quando o paciente agrava o caso e aí necessita a transferência para um hospital da rede pública. No AMB, 864 leitos à disposição, ocupados mais de 50% dos leitos também, 468 pacientes por lá. Em enfermaria já são 452 pacientes. Na ala de estabilização no AMB são 16 altas. Boas notícias, 48 altas. Tivemos 8 transferências de pacientes que tiveram seu quadro agravado, e os óbitos que já informamos há pouco foram 3 óbitos de ontem para hoje. No Ibirapuera, a atualização dos dados, como é um hospital gerido pelo Estado, a atualização é diferente dos 2 hospitais do Pacaembu e do AMB, que são hospitais geridos pela Prefeitura. A informação que nós temos, de acordo com o último boletim do Hospital do Complexo do Ibirapuera, é que 75 pedidos de transferências já foram feitos ao Hospital do Ibirapuera, 54 pacientes internados. São pacientes normalmente da região ali da Zona Sul da cidade de São Paulo e alguns pacientes vindos também da Grande São Paulo. Celso e Michele. Obrigado, Garrafa. Obrigada, Garrafa. Uma pena que as pessoas ainda não tenham a consciência da importância do isolamento. Aliás, hoje foi o 2º dia de bloqueios montados pela CT para inibir a circulação de carros na cidade de São Paulo e incentivar a adesão à quarentena. Novos pontos em ruas e avenidas importantes da capital foram incluídos. Vamos ver com o Guilherme Camarda. Os bloqueios de ruas em São Paulo a partir de hoje estarão mais rigorosos. Agora, apenas a faixa de ônibus estará disponível e somente para passagens dos coletivos, viaturas e prestadores de serviço da área da saúde. Nas zonas oeste e norte, pudemos acompanhar em boa parte da manhã desta terça-feira que a vida de quem dirige foi bastante dificultada pelos agentes de trânsito. O Diogo Rossi, mesmo de moto, não teve vida fácil. Tá difícil pra andar até de moto, viu, cara? É complicado? Tá complicado hoje. Comparado com segunda-feira, hoje o trânsito já era bem maior nos bloqueios, que agora funcionam das 6 às 10 horas da manhã. E os motoristas que conversamos, grande maioria concorda com eles para inibir as pessoas de saírem de suas casas. Tem que acontecer, não tem jeito. É melhor para todo mundo, se é o bem para todos, tem que ser assim. Lembrando que os locais bloqueados são os seguintes: Avenida Moreira Guimarães com a Avenida Miruna, na Zona Sul. Avenida Santos Dumont com a Avenida do Estado, na Zona Norte. Avenida Radial Leste com a Rua Pinhalzinho, na Zona Leste. E Avenida Francisco Morato com a Rua Sapetuba, na Zona Oeste. O Diogo Oliveira trabalha como passeador de cães e dá aulas particulares de matemática. A rotina de trabalho dele continua normalmente. Como eu consigo atender meus clientes vindo a pé e não tendo transporte público, a parte de passeio eu consegui manter alguns, exceto outros que, por segurança, decidiram não manter. E com as aulas particulares, eu
passei tudo para a parte online. Quem depende do comércio sofre com a crise do novo coronavírus. O movimento caiu uma faixa de 60%, diminuiu bastante. O serviço de rua praticamente ficou extenso, ficou extinto. Só o serviço de clientes já de empresas, que já é cadastrado com a gente. Mesmo com todos os problemas, ele não esquece de ajudar quem sempre esteve ao seu lado. Nosso trabalho é eu e meu irmão e mais 2 pessoas que eram colaboradores, né? Então essas pessoas continuam recebendo do que entra e estão em casa. 20 anos juntos, né? Então não é empregado, é família, na verdade, assim, né? No termo de amizade, de ajuda, eles são como a gente mesmo, são irmãos. A Procuradoria-Geral da República pediu hoje a abertura de investigação para apurar as agressões feitas contra enfermeiros no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, durante o protesto na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Em silêncio e mantendo a distância entre eles, os profissionais de saúde seguravam cruzes em lembrança aos mortos pela Covid-19 no Brasil quando ocorreu o ataque. Na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou hoje sobre o ocorrido e negou, apesar das imagens, que tenha havido agressão. Mas não foi específico se falava dos enfermeiros ou dos jornalistas também hostilizados. Irritado com as perguntas da imprensa, Bolsonaro mandou que os profissionais se calassem. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Celso, Michele, boa noite a todos. Olha, o presidente disse que não teve nenhuma agressão, agressão zero. Foi exatamente o que ele falou. Ele conversava com uma apoiadora, disse que procurou saber se teve um exame de corpo de delito, não teve e que, portanto, segundo ele, não teve agressão. E que a agressão verbal, segundo Bolsonaro, ele recebe todo dia da imprensa. Essa apoiadora com quem ele conversava foi identificada como uma das agressoras desse protesto de sexta-feira dos enfermeiros. Além dessa mulher, também um homem foi identificado. Ele, no vídeo, dá uma cusparada em uma enfermeira e esse homem foi identificado como Renan Sena, um funcionário que trabalhava no Ministério dos Direitos Humanos. O outro protesto que teve confusão foi no domingo, um protesto contra o Congresso e o STF, e aí teve agressão contra a jornalista. Ontem o presidente Bolsonaro já havia dito que provavelmente essas agressões foram feitas por infiltrados. Hoje um fotógrafo, Orlando Brito, de 70 anos, foi convidado para almoçar com Jair Bolsonaro e na saída ele comentou que o presidente não pediu desculpas, mas disse que não tem como conter a multidão. Mas Bolsonaro, hoje cedo, ele se irritou novamente com os jornalistas e mandou os repórteres calarem a boca, isso quando ele falava na saída do Palácio da Alvorada. Os repórteres queriam perguntar para ele se ele tinha pedido a saída do superintendente do Rio de Janeiro, da Polícia Federal. Só que sobre falar para os jornalistas calarem a boca, a Associação Nacional dos Jornais emitiu nota, dizendo que a postura do presidente revela que ele é incapaz de compreender a atividade jornalística e é autoritário. Sobre a pergunta dos jornalistas, o presidente Jair Bolsonaro negou qualquer interferência na Polícia Federal. Disse que quem pediu a saída do superintendente da PF no Rio foi a própria PF e o antigo superintendente da Polícia Federal no Rio agora está como número 2 na diretoria-geral da PF, Carlos Henrique Oliveira. Enfim, essa polêmica toda acontece porque quando o ex-ministro Sérgio Moro saiu do governo, ele disse que o presidente queria fazer interferência, colocar o seu desejo pessoal na estrutura da Polícia Federal. E hoje, inclusive, saiu o depoimento de Moro que ele deu à polícia nessa investigação toda das acusações que ele fez ao sair do governo. Abre aspas, Sérgio Moro falou para a polícia. Bolsonaro dizia: eu tenho 27 superintendências e você poderia pelo menos me dar uma, a do Rio de Janeiro. Hoje Bolsonaro já respondeu a esse conteúdo do depoimento de Moro, disse que Moro só fala mentiras deslavadas nesse depoimento. Voltamos com vocês. Obrigada, Sabrina.
E agora nós recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, para a nossa segunda entrevista do dia, Daniel Lar, que é biólogo, professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. E com ele nós vamos tratar sobre o sequenciamento do genoma do novo coronavírus. Muito boa noite, Daniel. Seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Boa noite, Michele. Daniel, a pergunta que não quer calar, o Celso ri, porque eu fico sempre com isso na cabeça e você tem toda a autoridade para responder isso daqui. Afinal de contas, esse coronavírus, ele foi feito em laboratório? Porque eu acho que foi, eu tenho certeza que foi, mas agora eu vou confiar no que você vai me falar. Bom, obrigado pela confiança. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, Celso. Tudo leva a crer que não, tá? Então todos os estudos que foram feitos em cima do sequenciamento do genoma desse coronavírus, eles nos indicam que nós temos aí um sistema biológico que está se comportando da maneira que a gente esperava que ele se comportasse, tá? O coronavírus é um coronavírus, é a família dos coronavírus, ele não é o primeiro a afetar seres humanos, ele na verdade é o 7º coronavírus a afetar seres humanos. Os que ficaram mais famosos foram o SARS e o MERS, né? Então, em 2003 e 2012, 2013. E então a gente já tem um bom conhecimento de como essa família de vírus se comporta. Em todos esses casos mais graves em que o coronavírus afeta os seres humanos, ele é relacionado a linhagens de coronavírus que são parasitas de morcegos, tá? Então, de uma maneira ou de outra, esses vírus, eles acabam infectando os seres humanos e todos os estudos que nós fizemos, todas as reconstruções a partir dos dados genômicos que nós fizemos, elas nos indicam que esse vírus está seguindo exatamente o que a nossa teoria esperava. Então, não há por que assumir a criação desse vírus em laboratório, né? A gente esperava que esses vírus surgissem e a gente espera que mais deles vão surgir periodicamente, tá? Então, nessa família dos coronavírus. Daniel, antes da coisa chegar no Brasil, ainda estava lá na China, se aproximando da Europa, ouvi muitos médicos dizendo, esse vírus, a letalidade dele é muito menor. Menor que H1N1. Exatamente, comparando com H1N1. A SARS, por exemplo, matou a letalidade de 10%. MERS, 34%, 37%. O novo coronavírus, 5%. Mas só que ele se espalhou por 5 continentes, o que não aconteceu com os outros vírus. O que esse vírus ou o novo coronavírus tem de tão diferente dos demais? Bom, então a questão é a seguinte, né? Então, em primeiro lugar, esses primeiros estudos que tentam demonstrar qual é a letalidade do coronavírus estão sendo feitos durante a pandemia. E é muito complicado se determinar a letalidade enquanto a pandemia está ocorrendo. Isso porque nós não sabemos o número total de infectados e nós não sabemos também o número total de óbitos que vão acontecer até o fim da pandemia, né? Então, é muito complicado você ter esse tipo de estimativa. Tem muita subnotificação, né? Tem uma série de parâmetros que são complicados de estimar durante a pandemia. A gente vai saber bem qual é a verdadeira letalidade do coronavírus ao final, depois que a pandemia já acabou, tá? Então é muito complicado, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, esse vírus, ele possui então uma combinação de fatores que é muito vantajosa para ele, tá? Então vamos olhar um pouco do ponto de vista do vírus, do patógeno, né? Então o patógeno, o interesse do patógeno é conseguir infectar o maior número de hospedeiros possível. Esse é o interesse do patógeno. Se ele tem uma taxa de letalidade muito alta, ele vai acabar levando o seu hospedeiro a óbito antes dele conseguir infectar mais pessoas. Então esses dois parâmetros, letalidade e taxa de transmissão, eles tendem a variar de maneira inversa, tá? Então quanto mais letal, menor a taxa de transmissibilidade. Quanto menos letal,
mais alta a taxa de transmissibilidade. Porque nem dá tempo de transmitir, né? Isso, exatamente. O caso do ebola. O ebola ele fica restrito, né? Então ele é uma epidemia localizada, né? Ali na África, em alguns países apenas da costa da África, e ele acaba não saindo porque a taxa de letalidade é acima de 70%. Né? Então esses dois parâmetros eles funcionam de maneira inversa fundamentalmente em todos os patógenos. O coronavírus, este coronavírus, que é o SARS-CoV-2, ele tem então aí meio que uma combinação ideal, né, do ponto de vista dele, uma combinação ideal em que ele consegue ter alta taxa de transmissibilidade e, do ponto de vista dele, baixa taxa de letalidade. No entanto, do nosso ponto de vista, uma taxa de letalidade de cerca de 1%, 0,5% que seja, ela na verdade já tem um custo altíssimo em vidas, né? Então a gente sempre tem que pensar isso. Essa porcentagem ele é um número muito frio. E pensando em óbitos, 5% de uma doença que tem a capacidade de infectar 100 mil pessoas, como estamos chegando aí, é um número muito alto, que ninguém está disposto a pagar. Professor, a USP conseguiu de fato sequenciar o genoma do novo coronavírus em 48 horas? Como que isso foi possível? Qual o tempo médio desse processo em condições normais? E por que é importante saber o sequenciamento do genoma desse vírus? Muito bacana essa pergunta. Esse aí foi um projeto de uma professora do Instituto de Medicina Tropical, a professora Esther Sabino, foi a líder do projeto, e eles realmente conseguiram sequenciar em 48 horas, graças a um novo método de sequenciamento que nós chamamos, né, na área de sequenciamento de próxima geração. É um método muito rápido que sequencia grandes quantidades de dados e assim, realmente de um dia para o outro. É um método que a maior parte dos laboratórios de microbiologia, não apenas de virologia ou de patologias, a maior parte dos laboratórios de microbiologia estão utilizando. E realmente ele permite, na verdade, sequenciar até mais rápido do que isso. A corrida nesse equipamento, né, a corrida a gente chama de você ter colocado a amostra para ser sequenciada até você ter os resultados, né, ou seja, os dados ao fim do processo, leva cerca de 4 horas. Mas aí você tem mais um tempo de processamento que você precisa entender, então, essa montanha de dados que é gerada. E é realmente uma montanha. A gente tipicamente enche um HD, assim, em uma dessas corridas. É uma montanha de dados que é gerado. É a era do Big Data, né? Então, a gente gera uma montanha de dados e depois você tem que entender esses dados. Então, por isso, na verdade, o 48 horas é já analisado, é já pronto. E por que é importante esse É sequenciamento? muito importante, porque o genoma dos organismos é onde está escrito esta história evolutiva que a gente consegue Da onde veio. entender. Então, entender de onde veio, entender também, importantemente, qual é a taxa de mutação do vírus, né? Qual é que taxa que esse vírus está mudando conforme ele está se espalhando pelo planeta. A gente já sabe que a partir do momento que ele saiu da China, já tem diversas outras variedades. Atualmente existem, e isso é uma colaboração mundial, né? Existem mais de 16 mil genomas completamente sequenciados do vírus e eles estão disponíveis ao público, né? Ao público científico. Então a gente já consegue entender muito bem e traçar qual é a história desse vírus, o que está acontecendo com as mutações, e isso vai ser fundamental para gerar vacinas. Professor, o senhor falou agora há pouco da origem, a Michele comentou, o paciente zero, ainda não existem suspeitas, mas não comprovação. Ainda há dúvidas em relação ao comportamento dele. Eu ouço médicos aqui diariamente, nós ouvimos, eles sempre falam que é um aprendizado diário com o novo vírus. Imagino também que seja a vida de vocês, pesquisadores. O que ainda há para ser descoberto em relação ao novo coronavírus? Bom, Celso, muita coisa ainda tem que ser descoberta, né? É um vírus completamente novo, a gente conhece os parentes dele, né? A gente conhece como os outros coronavírus funcionavam, então como o SARS funcionou, como o MERS funcionou, e agora, né, a gente está começando a entender como o SARS-CoV-2 funciona. Existe ainda uma série de coisas a serem desvendadas, interação
do patógeno com o sistema humano é uma questão muito complicada de se entender. Ela envolve muitas variáveis e envolve pesquisa médica que tem que ser pensada, que tem o seu tempo, que tem que ser baseada em teste de hipótese. Então, ainda vai levar um tempo para a gente conseguir descobrir isso. Falta realmente muita coisa ainda para ser entendido. Professor, existe evidência? Então, o senhor falou que o vírus na China, ele vai para os Estados Unidos, aí ele já tem uma mutação, já fica um pouco diferente, e aqui no Brasil, creio que ele seja diferente. Então, existe algum tipo de evidência de que esse novo coronavírus se comporte de maneira diferente de acordo com o clima de cada país? Não parece ser o caso, tá? Aparentemente, a gente esperava, sim, que durante o verão, o calor, exatamente, que durante o verão, por ser a nossa temporada baixa de doenças infecciosas do sistema respiratório, a gente esperava que não fosse ter tanto impacto, mas acabou tendo e a gente já está, o tempo já passou e a gente já está entrando, então, na nossa temporada de doenças respiratórias. A propósito, você falando dessa mutação do vírus, imagina, ele chegou em 5 continentes diferentes, tem essa mutação. Até que ponto essa mutação prejudica na produção de uma vacina? Isso é esperado, tá? A gente sabe, as pessoas que estão trabalhando no desenvolvimento de vacina, elas sabem que vírus mutam, que vírus vão se diferenciar. A questão é, será que esse vírus vai mutar suficientemente em 1 ou 2 anos para que a gente tenha, então, que ter uma vacina anual, por exemplo? Ou será que esse vírus vai se comportar mais como o vírus do sarampo, em que você toma uma vacina e fica imunizado por muitos anos, né? Então, esse tipo de resposta a gente ainda não tem. E isso vai depender muito mais da interação do vírus com o sistema imunológico do ser humano do que da própria evolução do vírus em si. O que vai mostrar que se ele é sazonal ou não, se teremos todos os anos, né? Até porque ninguém sabe ainda se a pessoa que pega de novo, né? Ainda não se tem essa resposta, Ainda temos apenas dados preliminares sobre essa questão, sobre o quão imunizado a pessoa realmente fica após ter ficado doente. Então, daqui a pouquinho, o Daniel Lar, que é professor, é biólogo, professor do Departamento de Zoonoses do Instituto de Biociências da USP, vai responder para a gente o que ele sabe a respeito da imunidade das pessoas, se a pessoa fica imunizada ou não, o que a gente sabe até agora. Agora a gente vai falar, né, Celso, das consequências do novo coronavírus para o mundo do esporte, com o nosso Giro de Notícias. É isso aí, vamos lá. Se em Porto Alegre a flexibilização da quarentena permitiu que Inter e Grêmio voltassem hoje às atividades, em São Paulo esse retorno ainda não tem prazo para acontecer. Pois é, em reunião por videoconferência realizada na tarde desta segunda, a Federação Paulista de Futebol optou por não fixar uma data para a volta aos treinos. Os 16 clubes da elite do campeonato estadual também ratificaram a proposta de voltarem aos trabalhos todos ao mesmo tempo. A entidade anunciou que vai aguardar que o governo estadual apresente o plano para a saída da quarentena, o que deve acontecer ainda essa semana, para a partir daí sim elaborar um protocolo de retomada do futebol. Ou seja, prevaleceu o bom senso, não adianta forçar a barra e precipitar a volta. Já a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro liberou o retorno aos treinos a partir desde ontem, na verdade, né? Mas a Prefeitura e o governo do Estado vetaram. Quem mais pressionava por essa liberação era o Flamengo, que levou uma ducha de água fria depois do falecimento do massagista Jorginho, aos 68 anos, nesta segunda-feira, vítima da Covid-19. Além dele, outros 8 funcionários do Departamento de Futebol tiveram testes positivos para o novo coronavírus, neles mesmos ou em algum familiar testado na primeira bateria de avaliações promovida na semana passada. Os exames dos jogadores devem ficar prontos ainda hoje. Só a partir desses resultados, o clube definirá o plano para retorno às atividades. Enquanto o futebol brasileiro luta para a retomada das partidas, o basquete masculino jogou a toalha.
Em assembleia realizada na noite desta segunda-feira, os clubes que participam do Campeonato Nacional decidiram por unanimidade pelo cancelamento do torneio. A classificação da atual temporada será o critério aí apenas para definir as equipes que representarão o Brasil nas competições internacionais do próximo ano. Esta edição do Novo Basquete Brasil não terá um campeão, Celso. Na Inglaterra, a Associação de Jogadores Profissionais levantou a ideia de realizar jogos com menos de 90 minutos para viabilizar a conclusão da atual temporada. A proposta será apresentada na reunião virtual da Premier League, programada para a próxima sexta-feira. Caso seja aceita, a iniciativa dependerá de aprovação da International Board, entidade ligada à Federação Internacional de Futebol, responsável por definir as regras do esporte. Ainda faltam 9 rodadas para o término do campeonato inglês e não há prazo para a volta das partidas. E segundo a agência Reuters, o campeonato alemão de futebol deve recomeçar no próximo dia 15 de maio, mas com portões fechados. A liberação para a volta da competição deve ser anunciada nesta quarta pelas autoridades do país, com o aval inclusive da chanceler Angela Merkel. A data inicialmente prevista para o retorno da competição era o dia 9 de maio, mas com o aumento do número de casos do novo coronavírus na última semana, a suspensão dos jogos foi prorrogada por mais uma semana. E você pode seguir acompanhando todas as novidades do mundo do esporte no site gazetesportiva.com. Para a gente continuar conversando aqui com o Daniel Lar, que é professor, biólogo lá do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP. Daniel, perguntei sobre se uma pessoa pega essa doença, ela está imunizada? Ou até onde, o que a gente sabe até agora, né? Porque tudo vai mudando muito rápido. Tudo mudando, é um aprendizado realmente todo dia a gente descobre coisas novas aí sobre o comportamento do SARS-CoV-2. O que a gente sabe até o momento é que uma porcentagem significativa das pessoas infectadas, e principalmente as que tiveram sintomas médios e graves, elas vão desenvolver, sim, anticorpos contra o SARS-CoV-2. No entanto, se o desenvolvimento desses anticorpos realmente confere imunidade irrestrita, ou por quanto tempo confere imunidade, isso ainda precisa ser entendido mais profundamente. Então, que a gente consegue fazer anticorpo, a gente sabe que a gente consegue. Agora, quanto tempo, se isso te dá imunidade realmente, quanto tempo você vai conseguir ter essa imunidade, a gente ainda precisa entender. Daniel, uma outra particularidade desse vírus é que existe um grupo de risco, né? Claro. Digamos assim, há um percentual maior de atingir determinadas pessoas, mas a gente tem observado também, por exemplo, que algumas pessoas idosas contraem o vírus e não manifestam praticamente nada. Outras pessoas mais jovens e saudáveis apresentam gravidade para a doença. É quase como um prêmio na loteria ao inverso. Ou seja, o cara acaba sendo premiado quando ele tem a gravidade da doença. É possível também entender por que o vírus acaba deixando a pessoa mais doente em determinados casos e menos em outros? Sim, eu acho que isso, eventualmente, a gente vai entender melhor o que realmente determina que esse vírus seja mais ou menos grave, tá? Mas no momento, então, você tem o que a gente chama de grupo de risco, né? Na verdade, é uma probabilidade maior de pessoas acima de 60 anos de desenvolverem a forma grave da doença, né? E pessoas menores de 60 anos têm uma probabilidade menor, o que não quer dizer que não tenha esta probabilidade, né? Então, se você olhar o número de internados, cerca de 1/4 são de pessoas jovens, né? Então, o grupo de risco é grupo de risco para óbito, grupo de risco para gravidade da doença. Todo mundo pode pegar a doença, todo mundo pode desenvolver a forma grave com uma probabilidade maior ou menor. Professor, tem um matemático lá da USP, o professor Eduardo Massad, ele é médico, ele é matemático, e ele comentou que esse vírus, novo coronavírus, pode ser um ensaio para uma pandemia ainda maior que estaria por vir. Você tem conhecimento disso? Vocês acreditam nisso? Na biologia já teve algum caso assim? Porque agora que o diretor comentou isso aqui comigo no meu ouvido, estou entrando um pouco em pânico, não? Tá. Algo pior ainda?
Bom, eu não li esses comentários do colega, do professor, então eu não estou a par, eu não sei exatamente o que foi dito, qual foi o contexto, né? Mas imaginando como eu já vinha falando para vocês, esse é o 7º coronavírus a afetar humanos, né? É o 3º que afeta de maneira muito grave, então a gente já sabe e já espera que venham mais coronavírus de tempos em tempos. Mas é só no outro século, não é uma pandemia por século? Bom, que eles falam? A última foi 2013, né? Não, mas não foi nesse H1N1 2013. H1N1, aí já no grupo dos influenza vírus. Então, se você pensar... SARS 2013, MERS 2002. SARS 2002, MERS 2013. Nossa, então estamos em 2020. E aí tem as influenzas, H1N1 e outras variedades de influenza. Então a gente tem diversas famílias de vírus que têm essa capacidade pandêmica e elas podem realmente surgir a qualquer momento, né? Eu acho que essa é uma das coisas para quando, né, a sociedade voltar aí ao seu novo normal, é uma das coisas que a gente tem que pensar. A importância do investimento em ciência e a importância do investimento em ciência básica. Então a gente vai precisar desenvolver métodos de monitoramento. Para que isso não ocorra. Para que isso não ocorra. A gente vai precisar de equipes multidisciplinares que determinem ações em caso de uma pandemia para que não aconteça o que está acontecendo hoje, em que a gente fica se perguntando se devemos salvar vidas ou se devemos salvar a economia. Se a gente tem um plano de contingência, a gente consegue resolver isso. Isso só pode acontecer com investimento em ciência e educação. E saúde também, né? Saúde, claro. Muito bem, olha, muito obrigada, Daniel Lar, biólogo, professor do Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USF. Sensacional a entrevista aqui pra gente. Muito obrigado, professor. O Plantão da Saúde termina aqui, nós voltamos amanhã. Obrigada, professor. Boa noite, fica agora com o Jornal da Gazeta.